Fala moçada do RPG, bom, meu nome é Brau, esse é o meu primeiro podcast, então me perdoa qualquer coisa. Eu sou o redator do blog Brau RPG, que vai estar aí na descrição, e nesse podcast eu vou falar sobre Corvos. Corvos é a minha narrativa RPG, ela é autoral. Como eu sempre explico durante as mesas, e é fácil porque está tudo resumido, eu não descrevi as coisas. E, sinceramente, eu acho que eu não vou descrever porque digitar cada uma delas, o que elas fazem e tal. Eu vou explicar verbalmente aqui nesse podcast, porque assim, eu tenho os outros livros e eu tô com outros projetos na frente, como é storyteller, né? Não é uma coisa que eu vou poder dizer que é a minha cara e tal, é a cara do pessoal, do storyteller. Bacana, mas eu vou falar da minha narrativa storyteller, que é o Corvos. O Corvos, ele é uma história inspirada no filme O Corvo, só que é tipo prolongada, é, é um outro tipo de Corvos, vocês vão dar uma olhada depois. Aí eu vou começar aqui contando uma historinha e tal para vocês irem entendendo o que são os corvos. Corvos com o, vocês vão estar vendo aí no PDF, vai estar tudo explicado para vocês, exatamente o que eu estou falando aqui. Então é isso, vamos começar. Corvos. Sobre cemitérios e suas finas mortalhas, em lenda das mais diversas, religiões das mais antigas, em inúmeras literaturas e até nos cinemas eles sobrevoam, e são quase nulos os que sabem sobre eles, seus escolhidos e outros poucos. Corvo, um pássaro escuro entre médio e pequeno porte, cientificamente conhecido como Corvus corax, uma espécie entre os pássaros corvidae. Um pássaro com uma estatura pequena neste plano e gigante no mundo espiritual, sendo um guardião dos espíritos dos mortos que ainda não fizeram a passagem. O mais inteligente dos pássaros está entre os mais poderosos animais espirituais, ao lado de serpentes, lobos, dobermans, corujas e gatos. Este poder foi reconhecido por muitos antigos cultos, que sempre o representam como um animal que pisa com um pé em cada lado da mortalha. Tanto que até mesmo os poderosos deuses como Odin e Anhangá confiavam confidências e importantes missões a tais seres. Vivian Oroan, França, 1914. Uma criança viu sua mãe trucidada por lobisomens, enquanto era carregada por seu pai para a carroça que foi salva pela aproximação de soldados. Ela simplesmente surtou e dedicou sua vida a todo tipo de ensinamentos ocultos e marciais. Essa caminhada a tornou uma poderosa soldada da Opus Dei, que não tinha piedade alguma de qualquer ser sobrenatural, até que em uma caçada lupina ela faleceu. E seus sonhos a levaram por noites e noites rodeadas de corvos e de dor, até que ela caiu em uma lama negra e se afogou, acordando em um caixão. Suas roupas estavam poídas e tinha vermes entrando pela madeira, os quais ela podia ver, mesmo sabendo que deveria estar em escuridão total. Ela socou e forçou a madeira, gritando ao finalmente colocar a cabeça para fora da terra. E gritar, sufocada por areia, frio, medo e dor, ela enxerga um corvo pousado em sua lápide. E lembra que tinha o visto por 3 noites seguidas antes do incidente. Então ela se ergueu, não sentindo fome e nem dor, e tomando isso como uma nova oportunidade, Vivian invadiu seu antigo esconderijo
e pegou armas, roupas e sua Harley Davidson JB 1925, dando início à sua vingança. Egito, 1728. Um ritual se encerra e um celestino se ergue, fortalecendo ainda mais os poucos integrantes do exército de múmias, que luta contra as forças de Apófise VII. Dentre suas tantas batalhas, o celestino Urrema viaja até a França no encarço de Tuma, um lobisomem da tribo Peregrinos Silenciosos. Em setembro de 1926, na França, Vivian e Urrema se encontram, e apenas o identificando como mais uma caça, Vivian se mostra implacável, principalmente quando Urrema descarrega uma metralhadora sobre ela, que se regenera quase que instantaneamente. Até que um corvo que estava próximo cai diante de um tiro dado por Tuma. E ambos veem Vivian cair com sangue em seu peito, numa cena que imitava o pobre pássaro. Então Urrema carrega ambos para a moto e com seus sussurros poderosos se livra da perseguição de Tuma. Nos fundos de um cemitério, o ritual se inicia. Ali mesmo sobre a moto, aquele corvo e Vivian se contorcem em últimos suspiros, enquanto seus sangues se misturam, e Urrema entoa sua nomenclatura, regenerando e unindo ambos em um único ser. O sangue corre, e a espada, as roupas e a motocicleta, o revólver de Vivian, antes envolto em uma poça de sangue, passam a ser um só com ela, quando Urrema entoa seus ritos verbais, e finalmente se vê diante de um único ser, agora não mais Vivian. Vorax, seu novo nome, é um ser único, uma fusão do sangue do ritual dos corvos, com o espírito místico do corvo, o que a transmite para o mundo material. Os poderes que o corvo tem no mundo espiritual, e graças a um acaso ainda cria 4 poderosos artefatos banhados em energia espiritual, sendo capa, motocicleta, espada e revólver. Vorax e Urrema ainda tentam reproduzir algumas vezes o ritual, e durante um ano tiveram que destruir 13 abominações criadas por tais tentativas, até que finalmente eles conseguiram, descobrindo que cada signo da pessoa só poderia ser ritualizado em horas e luas específicas para o encaixe de energias celestes necessárias. Então, um verdadeiro exército foi erguido, longe dos olhos de todos. Corvos e homens morreram para renascerem como só, um ser treinado para caçar todo tipo de emanação maligna. Ao contrário das múmias ou da Opus Dei, os corvos têm uma organização e não uma religião, o que, segundo eles, os tornam imparciais. Eles cresceram nas sombras, e ninguém sobreviveu para contar sobre suas existências, até o fim do século XXI, quando ficaram grandes o suficiente para chamarem a atenção de vampiros, lobisomens, caçadores e magos, sendo na maioria das vezes teorias e pequenos relatos, mesmo nas melhores redes de informação. Mas as recentes expansões e o rastro de caça já foram o suficiente para vampiros, lobisomens e até alguns caçadores decretarem o extermínio desses tais corvos, sejam eles quem forem. Descrição de um corvo. Um corvo é temporalmente imortal e imune a qualquer doença natural, mas não a venenos, radiação, sufocamento, fogo, hipotermia ou coisas do gênero. Ele não envelhece, mas pode morrer como uma pessoa comum, exceção de doenças.
Apesar de precisar respirar, um corvo não precisa beber ou comer, e caso faça, expelirá, vomitando tudo depois. Ele se cansa com apenas 3 vezes o esforço de uma pessoa comum e se recupera na metade do tempo. Seu corpo é carregado de energia espiritual e ela ainda pode ser identificada por qualquer um que possa, tendo áurea e espírito feral dos corvos. Como o ritual busca a perfeição, corvos não têm defeitos como doenças, anomalias, daltonismo, estrabismo, ausência ou má formação dentária, ou sequer acnes e espinhas, todos retirados com a união do físico humano com o espiritual, o corvo. Suas memórias humanas são fragmentadas e mais focadas em seus conhecimentos, tendo grande dificuldade para lembrar de nomes, rostos próximos, coisas do gênero, por conta da própria remodelagem de memória feita pela mente do corvo, para melhor servir a sua causa. A mente de um corvo é a união da mente de uma pessoa que sentiu uma perca tão grande que se ofereceu para o ritual, em troca de poderes, transcendência, vingança e justiça para outros. Isso unindo a mente de um incorruptível guardião do mundo dos mortos, que conhece muito sobre o que está por trás do mundo das trevas e suas criaturas. Um corvo não é um caçador comum, que apenas caça qualquer um que emane o mal. Não, eles são os juízes, que conhecem o mundo sobrenatural de dentro, e sabem da existência da Golconda, de Gaia, sabem que pouquíssimas múmias são malignas, que algumas fadas também não são. Sabem que caçadores são apenas cegos com boas intenções e coisas do gênero. Uma vez que percam suas armas, sua moto, sua capa, só poderão recuperá-los aprendendo a invocá-los, rituais que podem fazer, mesmo após elas serem destruídas, pois estão ligadas às suas almas. O ritual do corvo. Um corvo sempre sente os corações e vê os espíritos ao seu redor. E quando um eleito é escolhido, o corvo aguarda, pois ele sabe da morte próxima do mesmo. Então a morte chega, como o corvo viu através da mortalha da alma do indivíduo. O corvo então pega sua alma, regenera seu corpo e lhe cede dons espectrais, tornando este ser fisicamente mais capaz, e lhe dando imortalidade até que se cumpra a vingança almejada. Neste ritual realizado pelo corvo, sua presença física se faz extremamente necessária para manter o redivivo funcional. O novo ser é considerado diretamente indestrutível, podendo se recuperar em segundos de qualquer dano, só sendo destruído caso o corvo seja morto. Muitos chamam seu corvo, mas o corvo é o maestro, e a expressão certa seria seu humano. Algumas tribos mexicanas e outras culturas místicas conhecem bem este ritual e seus redivivos, homens e mulheres determinados à vingança, com um respaldo na justiça e uma insanidade implantada pelo tempo da morte e pela breve passagem no mundo dos vivos. Seus rostos sempre levam as cicatrizes da face corvinal, como foi retratado até mesmo em filmes, tendo na versão cinematográfica cicatrizes substituídas por maquiagem. Um pequeno equívoco de muitas testemunhas, ainda mais pelo costume de muitos desses redivivos realmente cobrirem seus rostos com maquiagem. O ritual
Corvo. Vorax, a primeira Corvo, aprendeu o ritual de símbolos e nomenclaturas de Urhema, uma poderosa múmia que já alcançou sua redenção no ano de 1987 e, portanto, não está mais neste mundo. Vorax, com alguns ritualistas mais próximos, recebe as tais redivivos e inicia o ritual sobre um círculo místico atualmente cravado no próprio mármore. Neste círculo estão um corvo, o redivivo, uma espada bastarda que é símbolo dos paladinos, um sobretudo preto, símbolo da noite e da discrição, um revólver, símbolo da evolução dos caçadores, e uma motocicleta, símbolo dos nômades e da cavalaria, sendo estes itens indispensáveis que remetem à primeira vez que esse ritual foi feito. Então, o corvo é mortalmente ferido e um coral recita nomenclaturas mais antigas que as línguas humanas. Então, vem ossos, carne e espírito se encaixando e se tornando um só ser. Após um ritual que dura entre 50 minutos a 1 hora, não podendo exceder esse tempo para não perder o alinhamento astronômico necessário. Este novo guerreiro é testado, e caso seja aprovado, entra nas fileiras dos corvos. Do contrário, é ali mesmo destruído, por poderosos corvos que assistem o ritual só para garantir a segurança dos exaustos executores e a sentença exigida pelos padrões internos. Máculas. Com o tempo catalogados e apelidados de máculas, são efeitos remanescentes por uma falha no mais delicado ritual dos corvos. Eles foram catalogados em 26 máculas, e apenas uma é aceita em um corvo. Aqueles que saem com mais de uma mácula são considerados imperfeições do clã, e recebem a honra de se matar dignamente, ou serem mortos pelos auxiliares ali presentes. Tudo enquanto os ritualistas choram e se autopenitenciam orando por aquela alma, agora única. A severidade faz Vorax ser julgada por alguns, mas a maioria admira e concorda, os chamando de o exército perfeito. A própria Vorax tem uma mácula conhecida como a face do corvo, a qual ela tradicionalmente cobre com maquiagem preta e branca. Muitos acreditam que esse ritual poderia ser feito com outros itens, mas Vorax é tradicionalista e irredutível, além de não saber nomenclatura necessária para tais alterações. Erros neste ritual já criaram verdadeiras aberrações, que foram prontamente destruídas. Por isso esse ritual nunca é demonstrado, e só é integrado por membros extremamente selecionados e arduamente treinados. Sangra o corvo sobre o revólver, a capa, a moto e a espada. Tudo que era pó se faz novo e entra em prontidão. E a alma antes podre é finalmente purificada, e poderosos purificadores se prostram em gratidão. Caminham em sua missão escura e sagrada, fazendo deste mundo sua guerrilha e sua morada. Bom, galera, então estou vindo aqui explicar a ficha. A ficha é uma ficha de Storyteller padrão, para quem é acostumado principalmente com Vampiro à Máscara, vai se identificar com muita coisa. Eu não vou explicar o Storyteller, eu vou explicar o meu jogo do Storyteller, que tem um nome, que é o nome do personagem, o jogador, que é você, o dono da ficha. Codinome, que é como o personagem é conhecido, caso o pessoal sempre gosta de viajar, Sombra da Noite, Lâmina da Escuridão, esse tipo de coisa. Crônica, que o mestre decide o nome. Natureza, que é como você é
o seu eu íntimo, no que você realmente acredita, nacionalidade, de onde você veio, comportamento é como você se porta diante das pessoas, conceito é no que você acredita, patente tem um quadro aqui embaixo que é recruta, soldado, inquisidor, xerife, conde, general, príncipe, rei, imperador e corvo. Corvo, por enquanto, só tem a própria Vorax. A não ser que o mestre queira, não tem outro corvo. Mas enfim, aí tem os quesitos de meritocracia aqui do lado, que é essa equivalência logo abaixo de patente. Vou dar um exemplo, você tem 150 pontos de PV, pô, você é o cara. Você tem a mesma moral que um xerife, apesar de talvez você não ter o cargo de xerife, que é um cara que comanda uma zona da sua cidade, e você talvez não tenha a mesma moral que ele. A mesma moral você tem, você talvez não tenha o mesmo cargo que ele. E muito dificilmente mesmo vai ter alguém com um cargo acima da meritocracia, até porque não condiz com os corvos esse tipo de atitude. Aqui você vai ter o seu refúgio, que é onde você, sei lá, se esconde, conversa, dorme, mora. Aí a mácula, que é aquele defeito que foi explicado antes, que todos têm, que eu vou explicar mais um pouquinho cada uma delas depois. Atributos e habilidades são padrões, eu não mexi em nada, eu acho. Não mexi em nada. Antecedentes são básicos, não tem aquele negócio de geração, lacaios, carniçais, essas coisas de seres malignos e tal. Mas tem os básicos, recursos, aliados, contatos, graduações, esse tipo de coisa. Os poderes que vão ser explicados para frente, a força de vontade é padrão, energia espiritual, que é equivalente ao sangue do vampiro. As virtudes, que é consciência, autocontrole e coragem, padrão. A patente, que ela não tem nada a ver com graduação nenhuma da ficha, isso daí é conforme tu for evoluindo. Um quadro aqui para você desenhar seu personagem. A vitalidade, que eu também não alterei. Aqui tem as características. Uma habilidade nova 3, uma habilidade existente nível vezes 2. Aí tem os poderes, que poder de mesmo subtipo 7, poder de outro subtipo 10. O que é isso? Os poderes são 10. Capa, corvo, energia, espada, mediamento, moto, punho, reflexo, resistência, revólver. Mas tu não vai comprar tipo moto, tu vai comprar alguma coisa dos poderes da moto, velocidade, integridade e invocação. Aí tipo, eu quero comprar a integridade da minha moto, beleza. Quero comprar ali um ponto de integridade. Tranquilo, só que assim, aí vai ver, tu tem velocidade da tua moto, tu tem invocação, se tu não tem, tu vai pagar 10, porque é uma coisa que o teu personagem nunca tentou se graduar. Então pra ele é mais difícil fazer uma coisa que ele não tem experiência nisso. Depois comprou, paga o normal, que é nível atual vezes 5, que é padrão. Aí tem a força de vontade, custa 50. A virtude, que é nível atual vezes 2. O atributo, nível atual vezes 4. Sim, lembrando aqui nos atributos, um corvo ele vai normalmente, ele vai assim até 8 níveis físicos, 8 mentais, consegue ser bem mais capaz que um ser humano, mas assim, socialmente ele é um ser humano normal. Ele pode ser muito belo até o limite humano. Carisma, manipulação, aparência, ele não vai ser tipo uma corvo, por exemplo, ela não vai ser uma ninfa, entendeu? Ela vai ser muito linda se ela conseguir. Mas nada sobre-humano, assim. Agora, mentalmente, fisicamente, eles são sobre-humanos, sim. Quer dizer, eles podem ser, né? Aí, fora isso, tem os pertences, que é equipamentos, armas, itens, inventário, especializações.
Aí o inventário, antes que alguém pergunte também, é tipo casa, carro, essas coisas que tu não guarda no bolso, mas que tu tem, entendeu? Aí tem as especializações, aliados e contatos, idiomas, pets e servos, que é tipo se tu tem empregados, servos, esse tipo de coisa. E pets é se tu tem animais comuns ou sobrenaturais, um Pegasus, sei lá, o que o mestre deixar e com o personagem conseguir. Tem os itens mágicos, os artefatos, o dinheiro, o quanto você tem, tipo, mensalmente, o quanto você gastou desse mês ou do bolo. A experiência, óbvio, o quanto você tem no total e o quanto você já gastou comprando suas bolinhas. Anotações, básico. Aí aqui tem as distribuições logo embaixo das anotações, que 975 para os atributos, habilidades 15, 11, 7, antecedente 7, poderes 6, força de vontade igual a coragem, 15 de bônus, você tem um personagem mega poderoso. Logo de início, garoto, você vai se amarrar nesse personagemzinho. Olha, para um vampiro chegar a isso demora um pouquinho, mas chega. Então, nerds viciados em RPG, vamos lá para os poderes. Bom, primeiro nós temos aqui as divisões de poderes, que são capa, corvo, energia, espada, mediamento, moto, punho, reflexo, resistência e revólver. Esses não são os poderes, são as divisões de poderes, como eu disse antes. Eu não vou descrevê-los escrito, eu vou descrevê-los verbalmente mesmo. Então não adianta ir atrás de livro, mas assim, o nome deles é bem específico mesmo. Qualquer coisa só buscar aqui no áudio. Na capa nós temos a integridade da capa, que é marcado com um Czinho para não ter que escrever tanta coisa, mas a integridade da capa com um ponto, ela é regenerativa e ela regenera até 10 pontos dela própria, assim, tipo, se ela for queimada, cortada, alguma coisa assim, ela com o tempo vai se regenerando e esses 10 pontos ela regenera em um dia, que é o total dela. Caso você não tenha, ela aguenta até 10 pontos de dano. Caso você não tenha nenhum ponto, mas ela não vai regenerar. Quando você comprar um ponto, ela começa a regenerar esses 10 pontos em um dia. Então, mesmo que sobre só um botão da sua capa, ela vai voltar. Com 2 pontos, ela é imune ao fogo. Personagens safadinhos podem se aproveitar disso. Com 3 pontos, ela tem imunidade arcana. Ou seja, ela é totalmente imune a magias e lançamentos mágicos, tipo raios místicos e coisas do gênero. Com 4 pontos ela é invocável, o personagem pode simplesmente fazer uma oraçãozinha ou qualquer coisa ali que ela voltará, mesmo que ela esteja totalmente destruída. Agora com 5 pontos sim, a sua capa é indestrutível. Nós temos outra subdivisão também de capa chamada movimentação. Com um ponto, ela te dá aderência, você vira o Homem-Aranha e pode ficar até de cabeça para baixo, já que a capa, uma vez sobre você, ela tem com esse ponto, né, de movimentação, uma espécie de extensor que vai até sua bota, suas roupas. Tem a planagem com 2 pontos. A planagem é aquela coisa que nós sempre vemos em filme do vampiro pular do 5º andar e descendo devagar, ele diminui ali alguns pontos de queda. Ele não voa, mas ele diminui bastante. Você pode até pular de um prédio e sair como um esquilo voador com essa capa. Com 3 pontos você tem a adaptação das botas. Você pode andar em água. Você pode andar em vulcões. Lógico que o fogo
não vai queimar sua bota, mas vai se incomodar bastante. Mas é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Com 4 pontos você tem o Zéfiro, você pode correr no meio de árvores e esse tipo de coisa e sem bater em nada. É como se essa capa tivesse um reflexo próprio, aonde você pode correr no meio de carros, no meio de mata fechada e você praticamente não vai se bater em nada, a não ser que algo bata em você. E com os 5 pontos você tem um vulto, que é uma espécie de jumper. Ela simplesmente vira um vulto até uma distância de 10 metros ou quanto o mestre decidir. Isso leva uma ação, tá? Ela vai instantaneamente, mas tipo, a ação de recuperação do personagem. De qualquer forma, ele só gasta uma ação. E na capa também tem o subtipo ofuscação. Com um ponto ela te dá mais 4 de ofuscação nas sombras. Você vai fazer isso teste para esconder, para se ocultar do pessoal. E você ganha mais 4 pontos se estiver próximo às sombras. Com 2 pontos ela ganha uma camuflagem mais 5. Você é um camaleão praticamente. Com 3 pontos ela ganha a habilidade silenciosa mais 6. É aquela habilidade que você anda em cima de telhados de barro e não faz barulho. Com 4 pontos ela é a top. Você ganha 1000 faces. Você simplesmente bota o seu capô bonitinho, ou não, dependendo da sua capa. Você faz algum movimento que ela muda a sua face. Assim, esse movimento é uma ilusão, então quem tiver aí como vê-la vai ver você normal. E com 5 pontos você tem a capa invisível. Lógico que você pode ser molhado e a água vai aparecer ou coisas do gênero. A não ser se você já estava molhado quando usar a habilidade. Aí depois vem o corvo. Subdivisões de corvo. Temos os dons. Os dons, com um ponto você tem a visão no escuro. Com 2 pontos você pode falar com os espíritos e ouvi-los. Com 3 pontos você pode simplesmente invocar uma pequena pena e você bota discretamente na bolsa, na roupa, no bolso de alguém, e você sempre vai saber aonde a sua pena está por até um mês. Isso é o eu, né? O mestre pode definir outra passagem de tempo, de duração. 4 pontos você tem o toque do oráculo. Você pode tocar em alguma coisa e dependendo dos seus sucessos ver coisas no futuro ou no passado, ou coisas ou pessoas, lugares, esse tipo de coisa. E com 5 pontos você tem a passagem da Umbra. Você pode simplesmente rasgar a mortalha e passar de um canto para o outro da Umbra. É bom para economizar a passagem do ônibus. Você tem também do corvo a invocação. Você literalmente invoca corvos. São espíritos de corvos mortos que se materializam por alguns instantes para auxiliá-lo. Com 1.5, com 2.12, com 3.30, com 4.70 e com 5 pontos você invoca 200 corvos. Mano, é uma cena apoteótica na sua mão. E por fim, a última subdivisão de corvo é a metamorfose. Com 2 pontos, as suas garras viram garras de corvo afiadas. As garras, não as patas. Não as mãos, no caso. E elas ganham mais 2 pontos, sendo uma arma equivalente a mais ou menos a metamorfose de um gangrel. Esses 2 pontos eles dão dano. Nossa, velho, fugiu da minha cabeça, hein? Agravado. Com 2 pontos você tem as garras, as suas patas, as suas garras crescem
e as suas mãos ficam como garras de pássaros, e as garras ampliadas dão 4 pontos agravados. Com 3 pontos de metamorfose você cria asas como de corvos. Com 5 pontos você vira um humanoide corvo monstruoso que ganha mais 6 pontos de dano agravado em seu ataque. E com 5 pontos você vira uma revoada de 50 corvos. É como aquela visão do Drácula se transformando em vários morcegos ao mesmo tempo, só que no seu caso é corvo. Depois aí do corvo, né, vem a energia. A energia, os subtipos são dispersão, que se você não tem nenhum ponto, você só é capaz de dispersar um ponto de energia, gastar um ponto da sua energia espiritual. Com um ponto você consegue gastar 2, com 2, 3, com 3, 4, com 4, 5 e com 5, 6 pontos de sua energia espiritual. Também do subtipo energia, nós temos aí o espírito. O espírito é o quanto você tem de energia espiritual. Com 0 pontos em espírito, você tem 10 pontos de energia espiritual. Com 1 ponto 18, 2, 26, 3, 34, 4, 42 e 50, 5, 50 pontos. Que é aquela tabelinha completa, é toda sua. A reposição. A reposição é o quanto de energia volta a cada descanso, a cada pausa, a cada quietude que o seu personagem está de borete ali, ou então já passou bastante tempo, o quanto ele recupera. Com nenhum ponto você só recupera 1, com 3, com 2, 6, com 3, 9, com 4, 12, com 5, 15. Depois de energia vem o subtipo espada. A espada você já começa com afiamento. 1 ponto de afiamento você corta madeira com facilidade. 2 pontos você corta ferro com facilidade. Tipo, passou, cortou, entendeu? Cuidado. 3 pontos você corta o aço com dificuldade ou com facilidade. 4 pontos você corta o diamante com dificuldade. Com 5 pontos não há nada que a ciência conheça que você não corte com facilidade. Também do subtipo espada nós temos a integridade. A integridade da sua espada, com 1 ponto ela é inquebrável, com 2 pontos ela é extremamente pesada. Eu uso no meu sistema, na minha narrativa, 50 toneladas. Então a não ser que o cara seja o Hulk, aí mano, ele não vai levantar. Com 3 pontos ela é venenosa, quem pega se lasca, não na espada lógico, mas quem pega ali no cabo da espada, quem tenta ser você segurando a sua espada. Com 4 pontos ela é incendiária, ela literalmente é como se o cabo dela explodisse a pessoa. Não necessariamente a pessoa se despedaça, mas ela pega bastante fogo. Com 5 pontos ela é amaldiçoada, aí cabe ao mestre, eu sou bem criativo com isso, vai de cada mestre. E você também tem um subtipo invocação da sua espada. Com 1 ponto você pode invocá-la após um ritual de 2 horas e meia. Com 2 pontos você pode invocá-la após um ritual de meia hora. Com 3 pontos após uma oração de 5 minutos. Com 4 pontos após uma pronúncia que demora uma rodada de palavrinhas ali que você sabe, você conhece bem. E com 5 pontos você só perde uma ação, é só o tempo de mentalizá-la e ela aparece na sua mão. Olha que bacana! Aí depois da espada tem o subtipo mediamento. Com mediamento nós temos o poder energia. Energia, com 1 ponto você vê as áureas das pessoas, que é equivalente ao auspícios.
Com 2 pontos você vê energias naturais, tipo, tá correndo eletricidade dentro do poste, a... tem calor atrás da parede, esse tipo de coisa. Você enxerga essas energias. É como se você visse a eletricidade dentro do fio. É muito legal. Com 3 pontos você viu a energia arcana, passou um mago, passou alguma coisa mágica do seu lado, você sabe. Ah, com 4 pontos você vê a energia espiritual. 3, 4. Aqui não tem o 5, mas 5 você vê praticamente qualquer tipo de energia. E a intenção, que é outro subtipo do mediamento. A intenção, com 1 ponto você percebe a mentira. Com 2 pontos você percebe o sentimento superficial daquele do alvo. Com 3 pontos você percebe a intenção do alvo. Com 4 pontos você percebe o sentimento oculto, aquela coisa que ele sente, mas não é uma coisa que ele demonstra. Tipo um trauma, alguma coisa assim. E com 5 pontos você percebe o medo dele. E temos também a subdivisão natureza. Natureza, basicamente, tu vê a ficha do oponente. É legal, tu vê o que o oponente é. É por isso que ele está em mediamento. Mediamento, ele é aquela parada do... você está entre um lado da mortalha e o outro lado. Então você vê coisas que as pessoas não veem. A natureza você vê a origem com 1 ponto. Com 2 pontos você vê a constituição, o quanto aquele personagem tem de pontos de vida. O mestre é obrigado a falar para você. A origem, que é do 1 ponto, você vê tipo, o cara é um vampiro, o cara é um lobisomem. Com 3 pontos você vê os 3 atributos mais relevantes. Ele é mais forte, ele é mais rápido, ele é mais inteligente. O mestre vai ter que falar isso em pontos para você. Com 4 pontos você vê as habilidades, ele tem auspícios, ele tem fortitude, ele tem velocidade do pensamento. Quais são os poderes que ele tem? E com 5 pontos o mestre é obrigado a mostrar a ficha do oponente para você. Aí nós temos a moto. Subtipos de moto são velocidade, ela corre até 200 km por hora. 300 km por hora, 400, 500, 600 e 700 km por hora. Nós temos aí o punho, que é outra divisão de poderes. O punho nós temos deixa eu ver, o anti-arcano. O anti-arcano, ele dá o dano de 1 para 1 contra coisas arcanas. Tipo, cada ponto de anti-arcano você dá um dano agravado a mais. Se o cara tá usando carapaça arcana, um campo de força, você quebra o campo de força. Esse tipo de coisa assim. É uma massa da mulher gavião na sua mão, entendeu? Ele tem também a habilidade kármica, que é top demais, gente. Vamos lá, punho. Kármico é quando você fere o karma da pessoa. Você faz ela... Cada golpe seu interfere diretamente no karma, fazendo com que a pessoa sofra azar. Com um único ponto, o 2 no D10 passa a se tornar um erro crítico, igualmente 1. Olha que legal. Com 2 pontos a pessoa passa a ter menos 1 em todos os testes dela. Com 3 pontos, o 12 passa a ser um número normal. O 10 passa a ser um número normal e deixa de ser um acerto crítico. Com 4 pontos, a pessoa passa a ter menos 2
em, em tudo que ela faça. E com 5 pontos, cada golpe que você dá tira 3 pontos de energia dela. Pode ser sangue, gnose, mana, enfim, o que ela use para energia. Temos também o punho sagrado, que também é 1 para 1, são danos agravados. Dano sagrado dói em criaturas malignas, gente, e não regenera na maioria das vezes. Vai do bom senso do mestre, mas dano sagrado é dano sagrado, mano. É pra lobisomem gritar e chorar. Nós temos também aí, acabou o punho, tem os subtipos do reflexos. Reflexos é o subtipo dos personagens rápidos. Reflexo nós temos o cálculo, que é 1 para 1, quando você é mais para usado para pontaria, o cara que acerta na mosca, entendeu? Então, ele joga os dados para acertar tiros e flechadas e punhais, arremessos e tal. E fora esses dados que ele vai jogar normalmente, ele tem 1 ponto já garantido por cada ponto de cálculos dele. Nós temos a rapidez, que é equivalente à rapidez de vampiro, 1 para 1 também. E temos o sentido, que é 1 para 1 também. Ele faz os sentidos, é como se fossem sentidos apurados. Ele tem audição, visão, olfato, enfim. Ele é um cara que quando ele faz um teste de percepção ou outro teste, ele já tem esses pontos garantidos fora o teste dele. Tem a fortitude, 1 para 1 também. Ele pega dano e abate esses pontos que ele tem de fortitude, que já é do subtipo resistência. Então aí na fortitude tem a potência, que é 1 para 1 também. Ele vai dar um soco, ele vai fazer alguma coisa do gênero e ele já tem 1 ponto garantido ali. Tem a regeneração. A regeneração é o seguinte, todos eles se regeneram. Fator de cura, maroto. Nasce o braço mesmo, não é só fechar a ferida não. A regeneração deles, eles recuperam 1 ponto após 5 horas, sem ponto nenhum. 1 ponto a cada 3 horas com 1 ponto. 1 ponto após 1 hora com 2 pontos. 1 ponto após meia hora com 3 pontos. 1 ponto a cada 1 ponto ganho de energia. Quer dizer, fora essa regeneração, ele ainda pode gastar energia para recuperar esses pontos. E 2 pontos para cada 1 ponto de energia se ele tiver 5 pontos. Aí temos o revólver, que nós temos aí a integridade. A integridade com 1 ponto, o revólver é inquebrável, com 2 pontos a arma é reconhecedora. Ela só funciona se for a sua mão tocando nela. Com 3 pontos ela é elétrica, dando um mega choque aí em quem tentar a ousadia de segurar o cabo e puxar o gatilho. Com 4 pontos ela é necrótica, a pessoa se lasca bonitão nessa daí, vai ter que cortar a mão, neguinho. E com 5 pontos ela é pesada, é a mesma parada da espada lá, com 5 pontos ninguém carrega, só você. Nós temos também invocação, um ritual de 2 horas para quem tem 1 ponto, um ritual de meia hora para quem tem 2 pontos, uma oração de 5 minutos para quem tem 3. Uma pronúncia de uma rodada para quem tem 4 e uma mentalização de uma ação para quem tem 5 pontos. Temos o tambor aí, que tem 18 balas naturais, como o tambor pode ter. Com 1 ponto você tem uma recarga energética, você pode simplesmente gastar essa energia e recarregar balas ali mesmo na hora. Com 2 pontos a magia já começa a acontecer, as balas surgem no seu revólver automaticamente, é como se fossem balas mágicas. Elas surgem a cada 1 minuto. Balas mágicas que eu falo porque elas surgem só, mas elas são equivalentes a uma bala normal. Com 3 pontos a sua recarga energética consegue recarregar 2 balas ao mesmo tempo, cada 1 ponto de energia que você gaste. Com 4 pontos, as balas voltam a surgir no seu revólver a cada 1 minuto.
E com 5 pontos a cada 10 segundos. Já pensou? A cada 10 segundos nasce uma bala de novo. Você pode descarregar o seu revólver aí e corre por 10 segundos e descarrega o revólver de novo. Depois eu venho com as máculas. Máculas. Bom, as máculas, assim, como eu disse, o ritual que faz os corvos, ele é bem delicado. Então sempre pode existir um defeito. Quando existe mais de um defeito ou uma abominação, qualquer coisa, esse ser é morto. Então seu personagem tem um defeito, ou não. Para você não ter esse defeito, e são defeitos que não tem volta, pelo menos a maioria, custa os 15 pontos do seu bônus inicial, ou seja, você não começa com bônus inicial nenhum, apenas com a sua ficha. Aí você é dito como o seu ritual foi perfeito, entendeu? Tipo, não ficou nenhuma mácula no seu ritual. Mácula 1. O personagem amórfico, todos aqueles. Vocês lembram que eu falei em poderes, que o personagem transforma garras e vira corvo e muda o olho e faz não sei o que lá? Pois é, o seu personagem não faz nada disso. O ritual ficou. Teve alguma falha e o seu corpo é imutável. Nós temos também a antipatia animal. Alguma coisa ficou na sua áurea, na sua alma que não convence nenhum animal, mano. Cachorros latem pra você na rua, gatos levantam suas costas, animais te atacam. Ninguém gosta de ti, cara. No reino animal você não é o Dr. Dolittle. Nós temos o assombrado, algum fantasma, alguma coisa do gênero, ou algum escorvo, alguma coisa ficou que tá ali te atormentando e você a sente, não sempre também, não precisa ser sacana, mas tipo, atormenta o cara. Temos também a doença uterina. A doença uterina é o seguinte, ela não é necessariamente uterina, ela é quando o personagem nasceu de novo como um corvo, ele deixou de ser homem, deixou de ser corvo e virou corvo aí com o ele se tornou um novo ser, mas que ele pode estar ali com uma mácula, que é uma espécie de doença, onde ele tem uma espécie de febre, vamos dizer assim. Não é nada muito forte, mas de vez em quando ele tosse, ele espirra, ele chega a vomitar em algumas vezes. Enfim, é uma coisa que incomoda ele. É como se ele tivesse 24 horas com uma febre leve. Nós temos uma outra mácula chamada diurno. Por algum motivo você faz todos os seus testes com um nível de dificuldade a mais durante a noite. O seu ritual foi perfeitamente voltado por algum motivo espiritual à luz do solar. E na luz do solar você é o cara normal, que nem todos os outros, mas à noite você é nerfado, cara. Nós temos também aí o distanciamento humano. Você pegou tanto da mente do corvo e ele mexeu tanto com a sua mente que você não que você, apesar de ter raiva das criaturas noturnas e sombrias, você não tem também amor por humanos, esse tipo de coisa. Não que tu veja ele como gados, como alguns vampiros veem, mas tipo, tu não tem aquele lance de tipo, eu quero proteger vocês, tu mais quer matar o vampiro do que salvar a pessoa que o vampiro tá sugando, entendeu? Aí outro defeito é a face do corvo. Tá ligado o Brendoli com aquela cicatriz disfarçada pela maquiagem e tal? É você, cara. Você tem aquela cicatriz exatamente igual a do filme do Corvo. E se quiser disfarçar com maquiagem, bom, se não quiser também, não faz diferença. Mas você tem aquela cara bonitinha lá. Ou não. Tem a fobia. Ah, alguma coisa ficou de algum medo anterior, algum trauma passou durante o ritual e você ainda mantém essa fobia.
claustrofobia, corofobia ou qualquer coisa do gênero. Fraqueza, magia. O ritual foi perfeito, mas ficou essa mácula. Você ficou fraco a magia. Qualquer coisa que é relacionada à magia te pega com facilidade. Quando eu falo facilidade, é tipo assim, não é fácil. É tipo assim, se o mestre cobrou 8 pontos, tu faz com dificuldade 9, entendeu? De cada sucesso. A fraqueza solar é a mesma coisa, só que em referente ao sol. Você se aproximou tanto da escuridão que o sol incomoda você, tirando esse pontinho aí. Gosto de terra. Gosto de terra. Durante o ritual, seu novo corpo ficou perfeito, mas assim, você perdeu o paladar. Na verdade, a comida você se incomoda demais com a comida. Um mero copo d'água, uma colher de arroz para você é uma tormenta. E fica até difícil disfarçar na frente das outras pessoas. Outro defeito, você é incapaz de beber água, incomoda muito você. Você bebe água, vinho, cerveja, qualquer coisa líquida, isso incomoda muito o interno do seu corpo que literalmente não está preparado para isso. Tem também o defeito, você é incapaz de comer, que é a mesma linha de raciocínio. Tem um incômodo com o profano. Você se aproximou tanto de uma certa nível de santidade que mesmo com o seu comportamento não tão santo assim, qualquer coisa realmente profana, tipo, não um vampiro qualquer, mas tipo, aquele dizimar esesão, ele, só a presença dele já te incomoda, tirando um pontinho aí dos seus testes. Inimigo indesejado. A sua família foi esquartejada ali por lobisomens ou por vampiros ou por alguma coisa assim. Você caminha nesse caminho, mas você quer a vingança, mas quando vê um lobisomem, a sua perna tipo não responde da mesma maneira, entendeu? Você ainda tem aquele medo e você não quer enfrentar aquele tipo de criatura e você perde esse pontinho aí. Julgado inapto. Você tem alguma falha na sua mente que foi vista pelos júris. Isso não vai ser demonstrado, talvez não. Talvez o mestre queira botar alguma coisa, mas de qualquer forma, lá naquela tabelinha de patentes, você dificilmente sobe. O máximo que você chega ali é a xerife e com muito, muito suor, mesmo que você tenha pontos suficientes para ser um príncipe, ninguém confia em te dar uma patente. Laços familiares. O corvo, ele limpa a mente do escolhido, mas no seu caso não foi possível. E você, na verdade, se aproximou tanto durante o trauma da sua família, dos seus filhos, sua esposa, esposo, amante, cônjuge, enfim, que você não consegue manter aquela distância. Você tem medo de se aproximar e ao mesmo tempo não consegue ficar longe. É bem complicado isso. E você não tem, ao mesmo tempo que você quer ser o pai, quer ser o filho, você tem sua função como corvo e tal. E isso te incomoda muito. Noturno é a mesma coisa do solar, só que é de noite. Você se aproximou tanto do que seria a noite para o ritual que o dia te incomoda bastante e te nerfa um pouquinho aí nesse pontinho. Olho de corvo, seu olho é extremamente negro, tá ligado? Quando as pessoas são possuídas no sobrenatural e tal, que aquele olho fica maior. Isso você pode dizer para uma pessoa ou para outra que é uma maquiagem ocular, mas enfim, isso incomoda algumas pessoas.
Preto e branco, a sua visão não ficou perfeita. O certo seria você ver melhor que uma pessoa normal, mas você até vê mais longe, mas vê tudo em preto e branco. Você é incapaz de distinguir qualquer cor. Sede eterna. Sede eterna, cara. A, a morte quase te pegou durante o ritual. Quase. Ela tentou que você não sobrevivesse. E isso te causou um trauma. Você sempre sente sede. Você é capaz de beber água, vomita tudo depois de um tempo, mas você sempre tá com sede. Tipo, isso chega até a tirar ponto teu, não sempre, mas tipo quando você passa muito tempo sem beber água assim. E a sua boca tem que estar sempre molhada. Nem que seja aquele golinho. Agora sim, sem capa. O seu ritual ficou perfeito. Bacana, você saiu sem defeitos, mas a sua capa não se uniu a você. Ela não se uniu ao ritual, alguma coisa deu errada e você é incapaz de usá-la. Você pode até usá-la, mas vai ser uma roupa normal. Sem moto, a mesma coisa, só que foi relacionada à moto. Sem revólver, já sabe, né? E sombra do corvo. Sombra do corvo é o seguinte: se alguém passar muito tempo olhando para essa sombra no chão, ela assemelha-se a um corvo humanoide. Se você passa muito tempo diante de um espelho, as pessoas veem um corvo humanoide. Até se a pessoa te olhar através de uma câmera mais moderna ou até bem mais antiga, elas vão ver um corvo humanoide. Se elas te olharem através da realidade ali do Pokémon GO, elas vão ver um corvo humanoide, entendeu? Qualquer coisa que permaneça o teu reflexo te denuncia. É isso aí, essas são as máculas. Bom, acho que eu já expliquei tudo e divirtam-se quem quiser narrar, quem quiser comentar. Eu aceito dicas